Olá amigos, eu sou Paulo Roberto Landa, nós estamos aqui em mais uma edição especial do programa Panorama Tricolor. Desta vez fugiu, mas não um pouco, especificamente do tema do futebol. Eu recebo aqui o nosso querido e moderadíssimo companheiro de mesa Marcos Vinícius Caldeira e principalmente o nosso querido companheiro cronista Lennon Pereira, que acaba de lançar o seu romance Herculano e os Três Amores, pela editora, eu estou um pouco enrolado, Dracaena, é exatamente isso. Então, a gente vai bater um papo aqui com o Lennon a respeito dessa produção literária, que não diretamente tem a ver com futebol, mas talvez não se possa fugir muito, porque eu reparei logo de cara, lendo o livro, que imediatamente já tem uma citação futebolística a respeito do América. Com certeza. E como é um livro ambientado no Rio de Janeiro, nos cenários possíveis do Rio de Janeiro, escapar do futebol é algo que parece até impossível, não, Lennon? Com certeza. Saudações tricolores, uma honra ter você aqui. E agora é uma honra para nós, porque é o nosso primeiro romancista da equipe. Né? Pelo menos dos romancistas publicados. Há romancistas a caminho, mas dos romancistas publicados é o primeiro. E eu já te faço a primeira pergunta, que seria a seguinte: você já tem um desenvolvimento de trabalho em blog, em internet, você já escreve há bastante tempo, e mais recentemente você está incorporado a gente, você trabalha conosco escrevendo sobre crônica de futebol. Herculano e os Três Amores trata de um romance. Eu queria que você falasse para a gente o seguinte: o romance, que é muito mais caudaloso do que a crônica, ele é mais difícil de fazer, como é que você lida com isso? O romance é mais difícil do que a crônica, né? A crônica você pega um tema, desenvolve em poucas palavras ali, você desenha uma crônica ali, um tema isolado, você tem princípio, meio e fim ali numa história curta. O romance... Às vezes, né? Porque tem alguns cronistas, os mais geniais, que eles fazem princípio, meio e começo, nem sempre a história dá certo no final. Mas o romance é diferente, porque o romance você tem que construir um personagem, ele tem uma identidade, a história tem que ter uma lógica para se desenrolar no ápice, depois começar a caminhar para o fim. Então o romance, eu dizia o seguinte: a crônica é quando você sai e dá um beijinho na menina ali, depois acabou, foi cada um pro seu canto, foi bom. O romance é um casamento, né? Ele tem início, meio e fim, você tem que trabalhar ele, dar carinho, dedicação, mas é muito legal. Mas se o romance é um casamento, a gente pressupõe que em determinado momento o romance pode encher o saco do autor, ao passo que a crônica é mais vapt-vupt. Tem os romances que não são nunca terminados, né? Meu amigo falou assim: eu comecei um livro, não consigo terminar. É obra em progresso? É um casamento que não dá certo. Tá certo. Marcos, uma pergunta para o nosso querido Lennon Pereira. Então, primeiro, agradecer aqui, o Lennon é meu amigo, meu irmão, é aquele irmão que não é de samba, acho que a gente faz na vida, né? E eu já comecei a ler o livro, aliás, já estou na metade do livro, e é um livro bem gostoso, bem legal de se ler. E a pergunta que eu faço é a seguinte: eu no livro, assim, tem muitas passagens, né? Você colheu muitas passagens, coisas que nós vivenciamos. No livro a gente pode resgatar coisas como o Bar de Stefânios, o Tio Sam, e acho que isso é bem legal porque sempre, os escritores sempre às vezes dão uma ambientação, procuram viajar para se conhecer o local. Você não, você ambientou naquele teu habitat, né? O Herculano, você acha que tem um pouco alter ego? Você criou ele, não tem nada a ver? Como é que surgiu a ideia do Herculano? A minha primeira impressão é que o Herculano é um grande Dom Juan. Pegador, né? Isso é claro, aqui direto. Qual foi a ideia do Herculano? Eu não sei em que final vai dar o livro, mas é um livro bem gostoso. O Herculano está enrolado com 3 mulheres. Mas como é que foi isso? Como surgiu o personagem e essa ambientação toda que várias passagens me fez lembrar momentos como Stefano. Primeiro, agradecer aqui as palavras do Marcos Vinícius, realmente um irmão aí da minha vida, um cara que eu gosto muito, e os elogios dele até posso dizer que são até muito da amizade que a gente tem, tudo. Fico feliz de estar gostando do livro. O que tem de autobiográfico nesse livro? As passagens pelo Rio de Janeiro, né? Eu, como amante do Rio de Janeiro, amante da música, do futebol, em vez de viajar para algum lugar e buscar uma história, não, tem um pouco dos lugares que eu vivi, das coisas. Eu sou amante da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, então tem um pouquinho de momentos históricos, de lugares históricos, de lugares típicos de alguns bairros que nem sempre são muito conhecidos das pessoas. Então o Herculano não é alter ego, não é nada disso, ele simplesmente
vivenciou alguns lugares que eu já vivi, não está tudo em paz, Sim. não tem nada disso, é um personagem 100% fictício aí. E só uma coisa assim, falando no livro, tem outra coisa interessante do livro, é que além desses locais, acho que é isso mesmo, o Leandro procurou dar a cara do Rio de Janeiro que nós frequentamos, né, que a gente conhece, e que é legal resgatar, que até que muita geração da nossa cidade vai se identificar, né? Mas outra coisa legal é que vários, assim, capítulo a capítulo, tem pelo menos uma passagem, uma música, né? Sim. Com um texto, essa coisa toda, para dar meio que um clima naquele capítulo. Isso é bem interessantíssimo. O gosto musical do Leandro já foi excelente, e a gente tem essa prova lá no livro. Então foi bem legal essa sacada de botar músicas pontuando. O Herculano é um romântico por natureza, então ele vive lá seus dilemas, suas histórias, e ele procura terminar sempre o capítulo deixando um gostinho de quero mais, né? Porque o livro começou a ser escrito no blog, como o Paulo falou. Sim. Começou como meio que uma brincadeira, vamos fazer, vamos ver no que vai dar. E por falar de músicas, basicamente de MPB, de lugares do Rio de Janeiro, o blog começou a ter visitas da Alemanha, da Rússia, da Holanda, dos Estados Unidos. E começaram a acompanhar aquilo, eu falei, pô, isso aí devem ser os cariocas que estão no exílio. Estão em busca da sua cidade perdida, né? Exatamente, estão sentindo a saudade aqui. E alguns comentários no blog vinham sobre isso, assim, pô, é bom porque eu me lembro do Rio de Janeiro, como se eu estivesse caminhando por aí, frequentando tais lugares. Isso foi uma das coisas que foi a tônica do romance também, deu um molho a mais aí, trazer o charme do Rio de Janeiro, o charme da MPB, tudo isso para tudo que está escrito aí. Um momento que eu acho muito legal, uma citação que eu acho muito bacana que tem nele, vem muito em conta, vocês são muito amigos já desde uma longa trajetória, é que provavelmente o cara a quem eu respeito hoje como o maior poeta brasileiro contemporâneo é fã ardoroso de um local que você citou no livro, que é a Leiteria Mineira. Trata-se do poeta Carlito Azevedo, que, aliás, um grande abraço, Carlito. Nunca canso de agradecer a você pelas palavras de elogio, enfim. E simplesmente é o maior poeta brasileiro contemporâneo. Quando eu olhei isso, falei, Carlito gostará, porque é um lugar que ele frequenta quase diariamente, né? E é um lugar que é mais conhecido até por pessoas não provavelmente da sua geração, pessoas de mais idade. Sim, né? Assim, ainda nos tempos do Rio das leterias, né? Dos cafés, de você lanchar misto quente e tomar milkshake junto, né? O milkshake não nasceu com bobs, tem gente que não sabe disso, mas já tinha bem antes. Leiteria Mineira eu fui apresentado por meu falecido padrinho Paulo Solon, que gostava muito de lá, e um dia passando na cidade, encontrou comigo na rua, falou, pô, vamos almoçar comigo? Eu falei, vamos. Eu achei que ele ia me levar num lugar desse rápido. Não, vamos almoçar como antigamente, vamos sentar e bater um papo. Bom, tempo para relaxar. Agora, Leandro, e afinal de contas, Marta lá ou Luli? Só no final. Vai ter que ler o livro para descobrir, né? Quem quiser saber como é que Para quem não leu, são os três amores que o Herculano está enrolado até onde eu estou no livro, que é metade do livro. Até onde ele está, não necessariamente que são os três amores de Herculano. Tem que ler até o final. É super legal a gente estar falando aqui da literatura, que não é propriamente de futebol, porque a gente até entende que quem segue o Panorama Tricolor tem interesse em outras manifestações da literatura que não sejam propriamente da área esportiva. Leandro, como é que se faz para adquirir Herculano e os Três Amores? Rapaz, nas melhores lojas do ramo ele. Saraiva, Siciliano, Companhia dos Livros, pela internet você encontra todas elas. Livraria Arlequim no Paço Imperial e no blog grande fase, né? Exatamente. Só queria deixar claro, dizer um negócio, que o livro tem chancela de nada mais que João Baldo Ribeiro, né, Leandro? Amigo pessoal que inspirou ele a escrever e gostou muito do livro. Né? Uma história boa de contar, quando eu comecei a escrever isso aí, eu sempre pensei em escrever um livro, mas ficava naquela, eu não sou professor de literatura, não tem nada a ver com isso, mas sempre gostei de escrever. E aí comecei, estava lá pelo 7º, 8º capítulo, falei, pô, isso vai virar um livro, não vai, fiquei naquela assim. Eu sei que o João dificilmente lê uma coisa que manda para ele, já conversei com ele algumas vezes, aí falei, vou mandar um esboço aqui para ele. E não é que passou um dia ou dois, ele me respondeu assim, olha, você sabe que eu não leio muita coisa, eu passei a vista no livro e acho que você deve continuar, porque quando o cara não dá um negócio, eu sei na hora. E eu achei que você leva jeito, vai até o fim aí, que a história está bem desenvolvida. Foi um baita estímulo, né? Está devidamente chancelado. Aliás, aproveitando para a gente fechar a entrevista dele de agradecer ao Leão, que você vê toda terça-feira no programa Tricolor, através de texto, é que o livro Herculano e os Três Amores faz parte das resenhas do Jornal de Letras, que irá mês que vem para as bancas, que é uma publicação feita pelo acadêmico Arnaldo Mesquita. Então, né, o negócio está ficando bom. Leandro, a gente agradece aos montes, né? Conta com a sua participação eterna aí na nossa equipe e só agradecimentos. O prazer é todo meu aí pela oportunidade, pela entrevista aí, pelos elogios ao livro. Espero que vocês gostem muito e
A ideia é essa aí, divulgar, que as pessoas gostem, trazer momentos de alegria para quem está lendo. O livro é um romance carioca, com um toque de humor, fala um pouco sobre política, sobre música, sobre as crises existenciais da sociedade. Se passa no ano 2002, 2003, né? Então, é quase um livro de época. Para quem tem aí seus 20 e poucos anos, vai estranhar algumas coisas lá. O Herculano, quando narra, fala assim, um tema tal ali, jovens ao Google para descobrir o que é, porque muita coisa antiga aí. Mas é legal, o Herculano é um tipo carioca contando suas andanças. Beleza, Léo, a gente agradece de montão a participação, agradece ao meu querido e moderadíssimo Marcos Vinícius Caldeira. Não esqueça, o galã de toda a região da Leopoldina. Eu sou Paulo Roberto Lando, o imitador oficial de Nelson Rodrigues. Semana que vem a gente retorna.